Graça e paz do Senhor Jesus, mais um dia de gravação, hoje com Ezequiel 35. Hoje nós vamos meditar sobre o que acontece com aqueles que ousam ir contra as palavras do Senhor, que ousam afrontá-lo e duvidar das suas promessas. Nesse caso aqui, essa palavra é contra o Monte de Seir. O que é esse Monte de Seir? Esse Monte de Seir é onde viviam os Edomitas. Os Edomitas, eles eram descendentes de Esaú. Esaú, o irmão do Jacó, lembra? Daquele ventre ali, do ventre da Rebeca, saíram duas grandes nações, né? Os israelitas e do outro lado, as nações palestinas. E o Senhor tem uma palavra contra eles. E ele diz assim: filho do homem, vire o seu rosto contra o monte de Seir e profetize contra ele. Ele diz assim diz o soberano Senhor: eu estou contra você, monte Seir. Eu estenderei meu braço contra você. Eu farei de você um deserto arrasado. Olha o que acontece, né? Com as pessoas que ousam ir contra a palavra de Deus. Sabe por quê? Esse povo aplaudiu. Quando Israel foi cercado, quando Israel foi dominado e foi tomado pelos babilônios, eles estavam lá, aplaudindo. E o Senhor está falando para eles: está pensando que vai ficar de graça? Você está pensando que você vai zombar do meu povo, vai se alegrar com a desgraça do meu povo e que a desgraça não vai vir sobre você? Então vamos ver, né? Visto que você guardou uma velha hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora em que o castigo deles chegou, por isso eu juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que eu entregarei você ao espírito sanguinário e este o perseguirá. Uma vez que você não detestou o espírito sanguinário o perseguirá. Sabe quando você se alegrou porque dizimaram a nação de Israel, porque mataram os israelitas? Você se alegrou com isso, né? Embora vocês fossem parentes chegados, né, do mesmo ventre, saíram ali duas nações distintas, né? Uma porque foi gerada no ventre de uma escrava e outra no ventre da livre, no caso a Sara e a Agar. E daí começou todo esse problema, né? Toda essa intriga. Mas o soberano Senhor, como eu disse, ele pode castigar o seu povo, ele até pode permitir que você passe por algumas aflições, porque na verdade ele quer, como um pai, ele vai te castigar, ele vai te ensinar, porque Deus sabe que a gente só aprende na tristeza. Infelizmente a nossa carne que é tão dominada pelo pecado, era pelo menos antes de Jesus, agora nós que temos o domínio sobre ela, mas a nossa carne tem tendências, né? Tendências a fazer coisas que não agradam ao Espírito Santo de Deus. E o Senhor, muitas vezes, ele permite que nós passemos por situações, mas não para nos destruir. Ele permite que nós passemos por situações para nos corrigir, porque ele nos ama. E como um pai corrige seu filho, assim o Senhor queria corrigir aquele povo de Israel. Mas ai daquele que se alegra, bem feito, você vai morrer, você está passando pela desgraça, você está passando pela fome, você está passando pela tragédia. Ai daquele que se alegra quando um justo está sendo corrigido pelo Senhor, porque ele não está passando aquilo para a morte, ele está passando aquilo para correção. E ai daquele que se alegra com a desgraça do justo, quando ela vem sobre ele. Ai daquele. E ele diz assim, eu farei do monte de Seir um deserto arrasado. Eu eliminarei tudo que vem e tudo que vai. Você sabe que esse monte agora, porque acontece que os edomitas acabaram sumindo da face da terra, né? Eles foram dominados pelos babilônios, eles foram dominados pelos persas, eles foram dominados pelo Império Romano e finalmente por uma tribo árabe. E esse monte fica em uma cidade que hoje se chama Petra, que é uma cidade árabe, e eles acabaram desaparecendo, os edomitas, né? Ele diz assim: eu encherei seus montes de mortos. Ai, meu Deus, os mortos cairão à espada em suas colinas, em seus vales,
e em todas as suas ravinas. Arrasarei você para sempre. Você ouviu essa palavra? Arrasarei você para sempre. Foi o que aconteceu com os edomitas. Eles sumiram, desapareceram da face da terra. Suas cidades ficarão inabitáveis. Então você saberá que eu sou o Senhor. Você vai esperar tudo isso acontecer com você para você saber que Ele é o Senhor? Você não prefere antes se unir a esse povo? Fazer parte do povo de Deus? Porque hoje você tem um acesso a fazer parte do povo de Deus por meio do sangue de Jesus. É só levantar a sua mão. É só dizer, sim, eu quero, Senhor. Eu quero estar do teu lado no dia da minha batalha. Eu quero estar do teu lado no dia da minha aflição. Eu quero que o Senhor esteja ao meu lado no dia da minha angústia, no dia da minha tristeza, no dia da minha amargura. Eu não quero estar do lado de lá, eu não quero estar do lado do mundo, eu não quero estar em conformidade com o mundo. Deus está esperando que você se posicione e você saia de cima do muro, que você não fique nessa entre ser e não ser, sabe? Ser crente e não ser crente. Tô com eles, mas também quero um pouquinho do que esse mundo tem para me dar. Saiba que quem tá morno já tá condenado, né? Já falei isso para você. Não tem essa, ou você tá frio ou você tá quente, porque o morno, Jesus vai vomitar você da boca dele. Então não faça isso. Uma vez que você disse, essas duas nações e povos serão nossos, nós nos apossaremos deles, sendo que eu, o Senhor, estava ali. Como assim? Você queria tomar posse daquela terra que eu habitava, onde eu estava, onde que eu tinha dado para os meus, que eu tinha dado ao meu povo, que eu tinha entregue, com escritura passada, lavrada, dada a Abraão, depois a Moisés. Não tem como você tomar posse dessa terra sem sofrer essas consequências aqui, porque essa terra é do Senhor, foi dada, aquele povo pertence a eles. Amém? Eu juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que eu tratarei você de acordo com a ira e com o ciúme que você mostrou em seu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Você sabe que existe um ódio mortal até hoje entre essas duas nações, entre os palestinos e os israelenses. Eles não se dão, eles se toleram em algumas partes, mas eles se odeiam. E esse ódio é milenar. Esse ódio aqui é de 3.000 anos atrás. Mas a gente já sabe por quê, né? Porque não é só uma questão física, tem toda uma questão espiritual que está envolvida nessa guerra entre esses irmãos primos, né? Primos irmãos. Então você saberá que eu sou o Senhor. Eu ouvi todas as coisas desprezíveis que você disse contra os montes de Israel. Você pensa que Deus não ouve quando você fala contra o povo dele? Quando você afronta a palavra dele, quando lá está escrito o que é certo, o que é errado, mas você insiste em fazer o que é errado e quer contestar aquela palavra dizendo, não é bem assim? Sabe que o Senhor fica muito irado? Já viu? Você quer pegar um Deus irado na sua frente? Eu acho que você não ia querer, viu? Porque Ele é grande, hein? Ele é grande. Ele para destruir você, ó, tchau para você. Assim, né? Tirou o sopro de vida de você e você já era. Então, melhor você não brigar com ele, melhor você se aliar com ele. Esteja alinhado nas asas do Senhor. Esteja alinhado com a palavra dele e com tudo que ele quer fazer de bem para você, porque ele não quer o seu mal. Deus não quer o mal de ninguém. Deus não quer o mal de ninguém, ele quer o bem para todos. Mas ele colocou regras. Ele colocou algumas coisas que têm que ser respeitadas. E se você não quiser respeitar, não há como você fazer uma aliança com ele. Porque numa aliança os dois têm que estar de acordo. Tá certo? Andarão dois juntos, se eles não estiverem de acordo. Então diz assim, você disse, eles foram arrasados e nos foram entregues para que nós os devoremos. Olha a petulância, né? A arrogância, achar que o povo de Deus foi derrotado e que eles tomariam posse daquela terra que era deles. Você se encheu de orgulho contra mim, você falou contra mim sem se conter, mas eu, diz o Senhor, eu ouvi e eu não gostei. Como você se regozijou quando a herança da nação de Israel foi arrasada, é assim que eu a tratarei. Você ficará arrasado ao monte Seir, você e todo o Edom. Então eles saberão
que eu sou o Senhor. Mais uma profecia, dessa vez contra um monte, né? Que representa os descendentes de Esaú, que representam os edomitas, e que Deus não se alegrou quando eles se alegraram com a desgraça de Israel. Por isso, não torça contra o povo de Deus. Não fique falando, desejando que aquele povo se dê mal, porque nós não vamos nos dar mal. Nós não vamos nos dar mal, nós vamos sempre nos dar bem. Nós sempre venceremos. Nós sempre seremos mais do que vencedores, porque essa é a promessa do Senhor. E a promessa do Senhor não volta atrás. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Escolha hoje. Escolha o lado que você quer estar. Você quer estar do lado do Monte Seir, que se alegra quando a palavra de Deus é afrontada, quando o povo de Deus é desdenhado, quando o povo de Deus é zombado. Você é um que zomba do povo de Deus? Ai de você. Escolha seu lado hoje. Esse capítulo é para você pensar que você, se você não quer ser uma terra assolada, um lugar, um deserto inabitado, e a sua herança desaparecer da face da terra, você veja se você quer obedecer e de que lado você quer estar. Aleluia! Vamos pensar e refletir nessa palavra de Ezequiel 35. Nós estamos quase chegando no 37. Vocês estão curiosos, né? Eu também. Eu também. Quero saber o que o Senhor vai falar. Vai ser muito lindo. 37, o mais conhecido de Ezequiel, né? O Vale de Ossos Secos. Mas nós vamos esperar até amanhã ou depois, no dia da gravação de Ezequiel 37. Um abraço para vocês em Cristo Jesus.